Bora falar de correlação e regressão em termos rapidinhos, vai? Para a gente também não estender demais. Eu sei que a prova é mais importante, então estender um pouquinho acaba acontecendo, né? Ela tem bastante peso. Mas vamos lá. Correlação e regressão. Estamos falando agora de duas variáveis, em que eu tenho uma que eu suponho que é fixa, que eu não tenho muito problema, e eu tenho uma outra, a y, né? Que eu suponho dependente de x. A x é uma variável qualquer que eu controlo e a y é uma dependente de x. Então, a altura do filho é função da altura do pai. Dada a altura do pai, ou dos pais, uma média da altura dos pais, sei lá, eu posso estimar a altura que o filho vai ter. Isso não é fixo, a altura do filho vai variar. Dado uma altura do pai, 1,80, eu espero que o filho tenha entre 1,70 e 1,90. Pronto. Existe uma variação em y decorrente da sua relação com x. Quanto mais as variáveis forem correlacionadas, mais isso vai se aproximar, para nós aqui, neste curso, de uma reta, de uma relação linear. Não precisa ser sempre uma reta, mas eu vou começar o tema com relação linear. Existe um coeficiente que vê a correlação, mede a intensidade dessa correlação entre as duas variáveis. A altura do filho e a altura do pai. Estou dando um exemplo assim. Quanto mais esse coeficiente se aproximar de 1, mais essa relação é linear com um coeficiente angular bem definido, e os pontos que são os meus resultados, né, da minha amostra, né, eles vão estar mais aderentes a essa reta. Se ela for próxima de menos 1, também vai estar aderente à reta, só que com direções inversas. Quanto mais aumenta um, menos diminui o outro. Então, quanto mais saudável você fica, menos risco de doenças cardiovasculares você tem. Isso é um exemplo proporcionalmente com correlação negativa aqui. Existe esse coeficiente chamado coeficiente de correlação. É isso que a gente vai olhar nesse primeiro momento, e é uma correlação linear. Eu estou supondo que as variáveis se relacionam de maneira linear. Tem esse tal de Rzinho, coeficiente de correlação, e você vai calcular ele. Beleza, é o do Pearson, nesse caso. O tal do Pearson lá, um cara importante, ele te dá um jeito de calcular esse coeficiente que vai de menos 1 a 1 e que mede uma relação linear. Então, quando você não tem correlação linear, essas variáveis vão ter um coeficiente de correlação, um Rzinho, próximo de zero. Mas não quer dizer que se o coeficiente for próximo de zero, não há correlação. Só quer dizer que não é linear. Então, ó, este é um exemplo muito prático em que eu tenho um ponto ótimo aqui. O pessoal que mexe com solos tem lá, eu não lembro o que era, se era uma densidade ótima, era alguma coisa assim de amassamento, de coisas de sólidos, e que, pô, tem um ponto ótimo de água lá, sei lá, de saturação. Tem um ponto que, se você for mais que ele, você não ganha muita vantagem, se for menor que ele, não ganha também. Existe um ponto ótimo. Digamos que seja, vou levar para o nível de vocês, digamos que seja uma dedicação para uma matéria específica. Existe um tempo que você vai gastar para estudar essa matéria e um desempenho. Talvez, se você gastar mais tempo antes da prova, muito na fritada, isso daí pode fazer até o seu desempenho cair. Você fica mais preocupado e você, não sei, não consegue desempenhar bem, ou você, sei lá, pensou tão mais problemático para aquela matéria do que ela deveria ser. Meu ponto é, se esse é um problema que tem um ponto ótimo e para trás e para frente não é igual, isso não é uma relação linear. Uma relação linear seria, pô, quanto mais tempo eu dedico para essa matéria, mais nota eu tiro. Olha que legal. Este caso aqui, que tem uma parábola, ele vai ter um Rzinho próximo de zero. Isso não quer dizer que não há correlação entre as variáveis. Só quer dizer que não há uma correlação linear. Então, tome muito cuidado, porque um dos testes de verdadeiro e falso vai ter lá. O meu R é igual a zero, ou é próximo de zero. Portanto, não há correlação entre as variáveis. Aí você, opa, calma. Se o meu R é próximo de zero, eu posso afirmar que não há uma correlação linear entre as variáveis. Primeiro ponto. Beleza. Como calcula ele? Eu vou mostrar para vocês e vai entrar em desvios em relação a algo. Então, a gente vai cair em variâncias e num quadro de análise de variância. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver só se eu... Thiago, esse negócio que você falou, por exemplo, é aproximadamente zero. Eu não vou ter correlação linear, mas eu tenho correlação. Nesse caso,
Nesse caso, você enxerga que se eu fizesse uma parábola, eu poderia prever y em função de x? Sim. Então, y, de alguma forma, está associado a x. Ele está. Há uma correlação entre essas duas variáveis. De alguma forma, dado um valor de x, isso altera o que eu espero no y. Entendeu? Tá, o R Então, ele mede a correlação linear. isso. Você está perguntando exatamente o ponto que eu queria que você internalizasse mesmo. Ele mede a correlação linear. Existem outros coeficientes que você não está vendo agora, que vão medir correlações, associações entre as variáveis, correlação como um todo. O que você está aprendendo é linear. Então, tem que tomar cuidado com afirmações gerais. Meu R é 0 nesses dados, portanto, não há correlação. Isso não é verdade, isso é falso. Entendeu? Tá. Beleza? Você está vendo correlação linear. Então, uma coisa que eu posso afirmar é, né, já que o pessoal de Algelin gosta muito disso, né, quando não há correlação linear, isso implica que Rzinho é igual a zero, aproximadamente zero. Nunca vai ser igual, só na sua prova que o pessoal cria para ser exatamente zero, mas quando não há correlação linear, o R é muito pequeno. Se o R é muito pequeno, isto não significa que não há correlação. Só significa que não há correlação linear. Beleza. Quando não há correlação como um todo, o R vai para zero. Porque, inclusive, o linear vai para zero. Mas beleza. Acho que deu para ficar claro. Como você vai calcular o Rzinho? Vamos lá. Você vai ver uma soma de quadrados de x em relação a x. Olha que interessante. Você tem agora uma tabela que tem, para cada linha, você tem um valor de x e um valor de y, que é um pontinho desse gráfico aqui. Então, você vai fazer o numerador, né, em x, que dá para calcular dessa forma aqui, ó. Acho que fica mais tranquilo, né? Você vai somar os valores todos do x. Você vai fazer o que seria o numerador de um desvio padrão aqui, de uma variância, né? O que a gente chama de soma de quadrados é o numerador de uma variância. Então, você vai pegar o x em relação a ele mesmo. Você pode tanto pegar cada valor, subtrair a média do x, e aí eleva ao quadrado e soma tudo, ou você pode usar essa formulação aqui que a gente indica para ficar mais fácil de já criar colunas ali na sua tabela e ir resolvendo. Então, você vai fazer o desvio, né, um quadrado de x em relação a x. Então, você vai comparar cada xzinho com a média dos xzinhos. Em relação a y, você vai fazer a mesma coisa. Cada yzinho em relação ao seu yzinho. Por fim, você vai fazer a relação xy. Aí, olha como é análogo. Você tinha o quadrado de y em relação a y. Você tinha uma soma de 1 até o n números que você tem de pontos. Y ao quadrado. Você vai trocar y vezes y por xi, yi. Pronto. Você tem um termo que está ao quadrado. Aqui era um termo que era yzinho ao quadrado, você trocou isso por x vezes y. Onde você tinha a somatória dos y, tudo isso ao quadrado, era duas vezes uma somatória aqui multiplicada, você vai ter duas somatórias aqui, ó, a somatória do x vezes a somatória do y. Dimensionalmente, você continua com um quadrado aqui, está disfarçado aqui, né? E aqui também, onde você tinha um quadrado aqui, você está multiplicando dois termos também. E o n continua sendo n. Pronto. Fez o numerador em x, o numerador em y, o numerador xy. O rzinho é essa variação xy dividido pela raiz da multiplicação do xx vezes o yy. Ah, mas... Thiago, oi, fala. Pode, você ia terminar? Pode perguntar depois. Pode, eu ia só mostrar, na verdade, como que isso se aplica no exercício mesmo. Se for uma dúvida de exercício, você me avisa, senão Não, já... é a dúvida teórica mesmo. Eu já fiz uns exercícios disso e eu não entendi muito bem o que significa, tipo, o SXX, SXY e o SXYY, no caso. Tipo, você falou por cima, mas acho que eu não entendi tão bem ainda. Tá vendo esse... Vamos usar isso daqui como exemplo. Tá vendo esse exemplo aqui, né? Fala contigo, Heitor. Ó,
eu tenho, vou botar uma variação em x em azul, tá? Eu tenho o meu x, valor mínimo, valor máximo, eu tenho como se fosse uma certa amplitude aqui que eu desenhei, certo? O x vai desde esse começo até aquele finalzão, né? Beleza. Eu poderia, não é o caso, mas eu poderia ter valores de x, às vezes mais agrupadinhos num canto aqui, um outro aqui, vários ali. Eu poderia ter uma dispersão só em x, grande. E a primeira coisa que eu faço é ver como está essa dispersão em x. Me parece, neste problema que eu desenhei bem bonitinho, que a média dos valores de x está por aqui, onde eu estou botando, e você tem essa amplitude toda. Então, eu poderia, você concorda que eu poderia fazer um x barra dos valores de x, uma média, vou colocar assim, vai, média de xis, desvio de xis. Eu poderia fazer isso, não poderia? Poderia. Só analisando a variável x, sem analisar y. Em vez de ser desvio, eu vou até falar variância de x. Eu poderia calcular o s quadrado do x, certo? Certo. Isso me mostraria quão x está disperso na amostra que eu tenho. Quanto x está disperso na amostra que eu tenho é variância. O que a gente precisa, eu também comi essa parte da explicação, porque isso é mais um resumo do que uma dedução, a variância do x, variância como qualquer coisa, ela é isso aqui que eu estou mostrando para você, dividido por n menos 1. Só que, quando você vai calcular o rzinho, como ele depende desses termos, o n menos 1 aqui, ali, fora da raiz e tudo, ele some. Então, a gente não precisa olhar os graus de liberdade. Essa soma de x em x é como se eu estivesse olhando a variância do x sozinha, aí depois eu olho a variância do y sozinho, e aí a média do y também, vou botar a média por aqui assim, sei lá, pronto. Até aqui não me dá muita informação, porque eu calculei cada um independente do outro. O SXX vai representar uma certa dispersão só dos valores de x, o SYY uma certa dispersão dos valores de y, mas esse termo aqui é central. Porque ele vai pegar cada x e cada y e ver como eles estão se associando. Tanto que o R, o coeficiente, o Rzinho, ele meio que adimensiona o que tem em x e o que tem em y, tira uma raiz aqui, ele faz um termo aqui, mas quanto mais esse termo aqui for parecido com o de cima, mais próximo de 1, ou de menos 1, né, se for negativo, mais bem comportado está a minha distribuição de resultados, mais próximo de uma reta. Você não viu aqui, mas eu te deduziu uma equação de reta, e a gente fez a variação na equação da reta, quanto que varia em x, quanto que varia em y. Então, o que a gente está avaliando no fundo é o quanto, a gente está sem ver isso, vendo o quanto estes dados estão fitados numa reta aqui teórica. E para isso eu preciso do quanto varia em x, o quanto varia em y, eu faço umas contas entre eles, tiro uma raiz, beleza? E aí eu vejo cada termo XY aqui, cada pontinho do gráfico, e boto isso naquele numerador lá, que eu chamei de SXY. Beleza, então, deu para entender bem. Obrigado. Eu não vou conseguir. Aí o que eu sei é o seguinte... Não, sim, mas é mais a ideia geral. Acho que ficou claro qual que é a ideia do X, SXX, SYY, essas coisas. E o R, tá bom. Excelente, excelente. E quanto mais próximos de uma reta, mais próximo vai estar o R quadrado de se aproximar a 1. Então, esse Rzinho é um coeficiente, mas se eu elevá-lo ao quadrado, né, esse coeficiente vai de menos 1 a 1. Se eu elevar este número ao quadrado, ele vai, quanto mais próximo de uma reta, seja ela negativa ou positiva, assim, mais próximo vai estar de 1, aquele coeficiente. Beleza. Como que eu faço? Simples, ó. Tem x, tem y, calcula o valor de x ao quadrado em cada célula, o valor de y ao quadrado em cada célula e a multiplicação x vezes y. Aqui. Aí começa, somatório de todos os x, somatório de todos os y, somatório do quadrado do x, somatório do quadrado dos y, somatório do xy. São a última linha aqui, que seria total, vai?
SXX, aí você consegue usar essa fórmula, tendo tudo à disposição. Você tem a soma do xi quadrado, você tem a soma dos x, tudo isto ao quadrado. Presta atenção no formulário para não passar errado. Tem a divisão por n. Quem que é n? N é o número de pontos que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 7 pontos. Beleza. Vai calcular o Rzinho, vai dar um valor. 0,92. Pô, há uma correlação linear entre as variáveis positiva e bem forte, parece, né? Próximo de 1 aí, 0,9. 0,7, 0,8 está intermediário para bom, 0,85, 0,9 é uma correlação alta. Cada problema depende do seu... também, para cada problema isso varia, mas, pô, pegou um 0,9, quer dizer que tá alto. Pegou um 0,4 na prova, tá bom, tem alguma correlação lá. Ok. Aí, a gente vai extrapolar um pouco essa situação. Eu estou falando que tem uma relação linear, e esse Rzinho mostra o quão mais perto os pontos estão da reta lá, ou essa relação, esse Rzinho exprime o quão mais próximo os pontos estão de fitarem numa reta. Fitarem numa reta é um modelo estatístico. Aí eu faço um modelo de regressão. A correlação linear a gente acabou de falar, é o Rzinho. A regressão é tratar um modelo, é falar o seguinte, eu quero traçar uma reta que seja uma média de y em relação ao x. Eu tenho um determinado valor de x, o y varia. Eu tenho uma altura do pi definida, a altura do pi é uma variável independente, dado um pi, eu tenho uma altura. A altura do filho, então, pais que têm 1,70. Qualquer pai que tiver 1,70, eu vou lá e pego, anoto. Esse é um valor do eixo x. Agora, eu tenho 5 pais diferentes, cada um tem um filho. As alturas dos filhos, em função da altura do pai, é o y, e isso varia. E eu quero traçar uma reta média que, dado um valor de x, me dá uma altura estimada média para a altura do filho. Isso é uma altura média. Cada filho de cada pai vai ter valores independentes aqui. Você vai, tipo assim, existem... Se isso aqui fosse a minha regressão, com certeza você conhece alguém que o pai tem 1,90, mas o filho tem 1,65, sei lá. Pode ter valores fora. O que eu estou falando é que você quer construir uma reta que pega a média do comportamento. Essa reta é uma reta média. E o que você faz é uma reta média, né? Y em função de x, com essa carinha aqui, ó, YA mais BX. Só que você faz isso com uma amostra. Então, isso é uma amostra da verdadeira reta. Se existe uma reta que correlaciona altura, que correlaciona y com x, altura do filho em função da altura do pai, eu não tenho acesso a essa verdadeira reta e eu estou estimando a partir da minha amostra. Então, a gente começa a ter como calcular os coeficientes dessa reta, é bem tranquilo. Pega o SXY, divide pelo SXX, você vai ter o coeficiente angular da reta. É isso, né? É A mais BX, do jeito que eu desenhei aqui. Coeficiente angular. E o coeficiente linear vai ser a média do y menos Bzinho, que você acabou de calcular, vezes a média do x. Tudo você já tinha. Então, dado aquele exemplo que a gente fez, eu consigo saber que é 2,36 o B e o coeficiente linear é 3. Então, a reta formada por uma regressão linear com esses dados é média em y é 3,06 mais esse coeficiente angular aqui, 2,36 vezes x. Pronto, eu tenho agora a equação da reta que estima xy. Eu já vi a correlação, ela era intensa, ela era forte, era 0,9. Agora eu estou achando os coeficientes. Isso é de uma amostra. Agora eu preciso validar isso. Será que essa regressão aqui, essa regressão, se eu jogar meus dados fora e coletar de novo, ela muda, porque está baseado em dados amostrais. Então eu preciso usar inferência. Eu vou testar a hipótese de que o meu modelo de regressão é significativo para explicar y em função de x. Fala, Rafa. Momento importante para a dúvida também. O modelo de regressão linear, né? Linear, muito bem, muito bem, muito bem. Falou perfeito. Porque, por exemplo, se eu estiver analisando uma regressão que não é linear, por exemplo, vai ter o teste lá que tem que fazer o ρ igual a 0 e o beta igual a 0. Esses testes são, no caso, para regressão linear, né? Isso. Tudo que estamos falando até aqui é linear. Show de bola. Beleza? Boa. Aí... Uma coisa só.
Fala aí. Calma. A gente está agora olhando... A gente achou o R do negócio. Depois disso, a gente aí achou o A e o B, certo? São temas diferentes. O R é a intensidade das variáveis estarem correlacionadas linearmente, beleza. Aí, eles estavam correlacionados linearmente. Aí você fala, tá, se estão correlacionados linearmente, eu quero saber quem é essa linha, essa reta. Aí eu vou construir um modelo estatístico. Nesse modelo eu tenho coeficientes angulares e lineares, o A e o B. O A mais BX. Como, a partir da minha amostra, extrair o A e o B da equação y a mais bx, com essas equações que eu passei aqui. Beleza? Tá. Aí a gente chegou no teste de hipótese agora. Agora a gente vai ver se este modelo que a gente gerou, que é essa equação aqui, se ela é significativa ou não, porque eu fiz baseado no resultado da minha amostra. Então, se eu jogar fora essa amostra e coletar outra, eu vou ter outro resultado aqui, você concorda? Justo. Beleza. Aí eu vou testar isso. Como que eu testo isso? Aí olha só. Vou mostrar para vocês aqui. E por que o modelo é significativo para explicar y? Por que não para explicar x? Y é a minha variável dependente e x é a minha variável independente. Você constrói um modelo de tal forma que x é um valor fixo. Por exemplo, a altura do pai. Você não vai estimar a altura do pai em função da altura do filho, porque o pai vem antes, né? Então, eu estou dando um exemplo que, dado um pai, pronto, dado um x, o x ele não é objeto do meu estudo. O objeto do meu estudo é quanto varia a altura do filho, qual seria a altura média do filho cujo pai tem 1,70. Entendeu? Tá, beleza. Então aí você escolhe já um x meio que fixo, tá bom. O x é a variável... A gente tá olhando agora se o y é até chamar o y, é isso? Isso, você está vendo que x é independente, não é uma variável que você está... É uma variável sozinha, ela por si só é uma variável lá, e você está supondo que y é dependente de x, e além do mais, está tentando traçar essa equação matemática para explicar y em função de x, entendeu? Um y médio ainda, não é dado um pai, eu quero saber exatamente a altura do filho, é dado um pai, eu quero saber a altura média do filho, porque eu sei que dado uma altura de pai lá, a altura do filho varia, ela varia, então eu quero traçar uma equação, uma reta média. Isso aqui, esse gráfico que eu estou mostrando, ele é baseado numa realidade. Esse outro que tem um coeficiente coeficiente de correlação igual a 1, perfeito, essa reta aqui, ó, na prática, ela não existe. Se você tiver num problema de análise de dados com uma reta perfeita, você não está num problema probabilístico, você está num problema determinístico, é um problema que já tem solução, é 1 para 1. Acertou... sabe um X, você com certeza sabe um Y, não tem estatística a fazer aqui. É só que a gente tem que mostrar o caso ideal, que é o R igualzinho a 1. Mas, na prática, a gente usa mais uma coisa assim, entendeu? Coeficientes não vão ser 1 em problemas reais, entendeu? Talvez na sua prova, beleza, mas se o Rzinho já for 1, você não testa nada, já tá tudo bem, já, entendeu? Beleza. Boa. Aí, deixa eu acelerar aqui para dar tempo. Aí você vai fazer isso pelo seguinte, existe a variação do Y, e você vai construir um modelo, e ele vai captar a variação do Y. É igual o que eu estava... Agora sim vai fazer sentido. Acho que foi com você, né, Heitor, que a gente falou daquilo de explicação, né? Ó, eu vou ter uma soma de quadrados total. Agora eu vou pegar essas variações, ó. O Y, eu construí A e B. Construí A e B. O SYY, que eu tinha feito, ele é a soma de quadrados total. É a variação do Y em relação a ele. Beleza. SYY. Ok. Eu vou ter uma soma de quadrados da regressão, que vai ser Bzinho, que você calculou, vezes o desvio XY, o SXY aqui, o SXY. O resíduo vai ser calculado pela diferença entre o todo e o que ficou na regressão. Então, eu tenho duas fontes de variação, né? Eu tenho tudo, aí dentro do todo eu vou explicar uma parte do problema em regressão no modelo YAX A mais BX. Tudo que não tiver contemplado na regressão é resíduo. E aqui eu vou falar, então, eu tenho uma soma de quadrados total, eu tenho uma soma de quadrados da regressão,
tudo que não é regressão, do todo, tudo que não é regressão é resíduo. Grau de liberdade total, N número de pontos que eu tenho, menos 1. Grau de liberdade da regressão, é 1. Vou firmar 1 aqui, porque é um modelo linear, tal, A mais BX dá um grau de liberdade 1. Nesse momento, você precisa só aceitar isso. Tudo menos o da regressão é o grau de liberdade do resíduo. Como que eu comprovo o teste de hipótese ou não? Eu vou achar o quadrado da regressão, o quadrado do resíduo, e vou achar uma F amostral aqui. Essa F amostral é regressão sobre resíduo, e a minha F crítica, ela é o um sobre o outro também. Beleza. Aí, até aqui eu só estou extrapolando o que a gente fez. Ó, então, vou dar um exemplo aqui. No mesmo exemplo que a gente veio fazendo, por isso que eu acho legal você olhar a apostila para fazer isso, e a aula para fazer isso, você calcula a soma de quadrado total, 180. Dos 180, 156 estão na regressão, 30 está no resíduo. Dos graus de liberdade totais, 6 estão no todo, 1 está na regressão, 5 está no resíduo. Quadrado médio, 155 dividido por 1, 30 dividido por 5, dá 5,8. F amostral, 26. 26 é bem grande em termos de F. Vai lá na tabela da F. F de 1 grau de liberdade sobre o do resíduo, que é 5, a 5% dá 6 e alguma coisa. Minha F amostral é maior que a minha F crítica, rejeito H0. Tenho evidência para afirmar que o meu modelo de regressão é significativo para explicar Y a partir de X. É melhor eu usar o X do que considerar Y sozinho. Ah, mas existe o X ao quadrado mais BX, mais não sei o que. Aí estamos falando de outras correlações. Essa regressão que eu estou te mostrando é A mais BX. Tudo bem até aqui? Heitor, Rafa, pessoal que ainda está aqui. Só uma perguntinha. Consegue voltar naquela tabela de regressão, a genérica? Aqui, a gente coloca o grau... Eu sei que é uma convenção, só aceita esse 1. Só que, basicamente, é isso porque a gente está lidando com 2 parâmetros só. Se a gente estivesse lidando com mais, tipo, 3 dimensões, um gráfico com 3, 4, 5, 6 dimensões, isso aqui mudaria. Só que na nossa prova, e porque a gente está olhando, sempre vai ser 2. Tipo isso? Isso. Para o A mais BX vai ser sempre assim. Para o A mais BX quadrado mais CX mais não sei o quê, aí isso muda. Isso muda não só se você está usando a mesma variável ao quadrado, ao cubo, ou se você está usando outras variáveis, como uma regressão múltipla, entendeu? Então, por enquanto, isso aqui é uma tabela do formulário. Então, coloca 1 lá e tudo bem, entendeu? Beleza. Não, só para saber se, porque o meu professor ele deu um negócio que era estudo de caso, e aí que tinha que a gente analisar várias relações entre várias variáveis, por exemplo, só tipo, mais a nível de entender mesmo, aí eu vi que os graus de liberdade já mudavam. Que a gente já estava lidando com umas coisas tridimensionais, quadridimensionais, tá? Isso. Manda esse material para o meu e-mail, vou te mandar aqui no chat. Manda para o meu e-mail, manda para o da Elisa também. Ó. Daí a gente dá uma olhadinha no estudo de caso? Esses casos que fogem até de regressão múltipla, que você tiver, manda nesse e-mail, porque eu estou sem provas antigas disso e não tenho muitas listas ou material de aula do que o pessoal está cobrando nesse tema. Não. Ele falou que era completamente, tipo, não precisa se preocupar com aquilo, ele só queria dar uma coisa extra. Eu acho que não é coisa de prova, assim. Só fiquei curioso para saber se no nosso caso, por exemplo, se fosse 3, é que no dele tinha um monte, nesse estudo de caso, tinha um monte de variável que podia se relacionar. Só que eu queria saber se poderia ter algum caso na prova que cairia 3 variáveis relacionadas. Acho que não, né? Não, acho que não. Mas, de todo jeito, desse tema de regressão, manda para mim o que você tiver de regressão múltipla, um tema que eu não falei aqui, tá? De todo jeito vai ajudar a gente para quarta-feira, tá bom? Tá bom. Boa. Aí, beleza, você vai lá e resolve, rejeita H0, seu modelo é bom. O meu modelo que eu tenho aqui estima a correlação real, que daí a gente está falando que é o verdadeiro Y médio, o que eu tenho que é A e B, ele está estimando um alfa e um beta. Aí, do mesmo jeito que a gente tem testes para correlação como um todo, eu posso testar cada parâmetro. E aí, se eu faz isso em função do B, aí você faz isso também aqui em função do que você teve lá no quadro de análise. Então, esse aqui é o SR, né? É o valor
se eu não me engano, é isso aqui, né? A raiz disso aqui, porque isso aqui é o S ao quadrado do resíduo. Então, para fazer um teste do parâmetro beta, você vai usar aquele valor da tabela com a raiz. Você vai usar o SXX. No fundo, assim, você vai testar hipóteses para o beta, para o ρ, que é o verdadeiro, cujo Rzinho está tentando estimar. Então, você tem o ρ, aí você tem o T-student lá também, ó. Tem testes de hipótese. Nesse momento, você sabe conduzir testes. E a gente mostra para você como é que faz, ó. Eu tenho algumas informações que eu já fiz até aqui desse problema e vou testar o beta, por exemplo. Aí pronto, eu vou botar na equação, vou achar um T amostra, um T crítico e eu concluo sobre ele. Beleza. Eu tenho o ρ, que é o parâmetro cujo Rzinho está tentando inferir, né? O Rzinho é uma inferência para o ρ. Eu vou testar se esse Rzinho que eu encontrei, vou testar se há realmente uma correlação linear entre as duas variáveis. Aí você vai lá, usa o seu Rzinho aqui na conta, tem uns outros parâmetros para você botar, vai ter um T amostral e um T crítico. Beleza, mesma coisa. Da mesma forma, você pode construir intervalos de confiança, tanto para um valor da regressão, então, dado um valor de X, você construir, aqui acho que é mais fácil desenhar, dado um valor de X, vamos botar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apagar essas coisas. Dado um valor de X, ó, você pode construir um intervalo para falar, olha, o meu valor da reta está entre esse intervalo aqui. Quando você constrói um intervalo de confiança da regressão, ele fica com uma coisa assim, quer ver? Ó? Ele fica meio assim, ó, tipo, ele aumenta nas bordas, sabe? Se eu tivesse que desenhar. É que eu não estou conseguindo fazer ele reto aqui, mas tudo bem. Ele fica uma coisa meio assim. Mas tudo bem, na prova você vai ter um valor de X, para cada valor de X você consegue calcular onde estaria o Y, né? O Y médio. É isso aqui, ó, intervalo de confiança do valor da regressão. Dado um XI, vai entrar todas as contas aqui com XI, o SXX, você vai falar, olha, o Y varia entre este termo mais alguma coisa aqui e menos alguma coisa aqui. Pronto. Então, você consegue, estando um ponto, você consegue dar dois limites. Você consegue ir só para o beta, que seria a angulação aqui, dar um intervalo de confiança para a angulação, dar um intervalo de confiança para o intercepto, e aí a gente faz tudo isso por meio das coisas que a gente já calculou. Acho que aí é mais fácil você chegar no exercício até aqui e já ter calculado. Quando eu não tenho uma relação linear, mas ela é linearizável, isso aqui pode cair, eu acho que isso aqui é mais provável do que cair, do que várias e várias variáveis, né? Eu tenho uma relação exponencial, a e elevado a bx. Eu consigo, fazendo manipulações aqui, com cálculo, com logaritmo, por exemplo, transformar isso numa relação linearizada. Então, eu tinha um yzinho e um xzinho. Quando eu passo log nos dois lados, se isso é uma função exponencial, eu consigo chamar o ln do y aqui de um yzão diferente que eu tenho, o ln do azinho como um azão, que é um outro termo, o x continua o mesmo. Então, eu posso agora, com esta equação aqui, que eu chamo de equação linearizada, eu posso fazer tudo o que a gente fazia. Descobrir o azão, o bzinho, testar a correlação, testar os coeficientes e tudo mais. E aí, depois, eu posso usar essa relação que eu conheço para, por exemplo, eu descobri azão. Eu posso agora, como azão é ln azinho, eu posso fazer a função inversa e descobrir quem é azinho. Então, responder sobre uma exponencial é transformar as coisas para uma linear e fazer tudo que você já sabe até o momento, na linearizada. Depois você volta. Função potência, como é que eu faço? Faço também a linearização. Para polinômios, eu vou fazer a chamada regressão múltipla, que daí eu não consegui botar no material, mas eu vou explicar para vocês com mais detalhes na quarta. Resolver problemas na quarta também. Vamos ver se eu consigo gravar um vídeo, alguma coisa, falando... Você acha que esse tipo de coisa pode cair? Tipo, linearização, assim? Eu acho que está dentro de um escopo de uma matéria de regressão mesmo, tipo, porque você, no fundo, mascara uma relação que não é linear e transforma ela em linear e resolve do mesmo jeito. Então,
Eu acho que tá dentro do pacote. Eu não me assustaria se caísse, sabe? Justo. É que meu professor, por exemplo, não passou nada disso, assim, então fico meio curioso. Estranho, assim, mas beleza. O Mas bom é você não saber. pode tanto. O mais importante é você saber esse primeiro passo. O resto, velho, é o que você já fez. Então, pode cair linearização? Se cair, é só para você transformar a variável que ele te deu na entrada. Aí você vai fazer tudo o que você sabe e na saída você tem que fazer a função inversa. Só não pode esquecer isso. Entendeu? Mas se cair, Como eu acho que assim, na saída? ele te deu uma equação, uma linearizada. Ele vai falar lá para você. Por exemplo, eu acho que se cair, cai para você descobrir A e B. Aí você vai ter que descobrir Azão e Bzinho. E aí depois, quando você tiver o Azão, você fala, olha, se o Azão Você volta, né? eu acho que Entendi. assim, você só vai ter que tomar cuidado na hora de começar o exercício para linearizar, e na hora de responder a pergunta, você tem que lembrar que, como você transformou, né, vai ter coisas que você pode ter que voltar, né? Entendeu? Entendi. Mas você pode, o teste que você fez, se a regressão aqui é significativa, ela vai valer para outra também, vale tudo, R quadrado, tudo mais, entendeu? Aí tem análise de melhoria, acho que a gente não, eu vou ver se tem alguma questão para falar de melhoria, senão eu vou gastar tempo de vocês. Aí aqui tem outros testes que já caíram na sua P2, teste de aderência e tudo, então acho que esse finalzinho não faz sentido. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse final, eu preciso também terminar para poder sair, é o seguinte: você em algum momento calculou uma fonte de variação da regressão aqui, a soma dos quadrados da regressão. E tem um negócio importante, que é o seguinte: a soma dos quadrados da regressão sobre a soma total, de certa forma, é quanto da variação de y está contido no modelo que você propôs. Tem YA mais BX. Quanto mais tiver da regressão, do todo, dentro desse parâmetro aqui, soma de quadrados da regressão, mais você consegue explicar y a partir de x. Por isso que eu usei aquele termo lá no começo, Heitor. Aqui ele faz mais sentido ainda. Eu tenho uma relação que mostra, eu estou criando uma equação para explicar y, que varia, uma variação de y aqui, y varia, em função de x. Quanto maior for essa soma de quadrados da regressão em relação ao todo, maior é a minha explicação do modelo y função de x, que eu estou criando. Este soma de quadrado da regressão sobre soma de quadrado total é o termo Rzinho que a gente tinha feito ao quadrado. Só que quando a gente fala de modelo, eu não vou usar o Rzinho, coeficiente de Pearson, eu vou colocar isso em maiúsculo. Vou chamar isso de R quadrado, coeficiente de determinação. É uma métrica de quão ajustado ou de como está a qualidade do meu modelo. Nesse caso aqui, ó, vou fazer uma conta rápida. Eu tenho 155, deixa eu até fazer aqui rapidinho. 155,571 dividido por 184,857. Eu tenho 84,2 praticamente, 84,2. Eu tenho 84% da variação de Y, 84% da variação total de Y explicada dentro desse modelo. Existe uns 16% que eu não sei explicar, podem ser decorrente de alguma coisa que eu não medi. Digamos que fosse a altura do filho em função da altura do pai. Existe algum 16% que é alguma outra coisa, que pode ser o peso do pai, pode ser uma outra variável que eu não sei, o país. Altura da mãe, né? Altura, eu estava falando da altura do pai sempre só para ficar fácil, mas normalmente quando o pessoal faz isso é a altura dos pais, tá? Mas você está certo, pode ser a altura da mãe nesse exemplo. Isso seria, quando o residual é muito grande, seria, por exemplo, alguma variável que a gente não está analisando que tem muito peso no Isso, negócio. Tá me faltando nessa modelagem mais informações para explicar bem o Y em função dessas entradas. É isso aí, Heitor. Me completou perfeitamente. Show? Beleza. Uma perguntinha agora prática. Quando a gente for fazer na prova, você acha que vale mais a pena fazer pelo Rho ou pelo B? Considerando que a gente já calculou o B, né?
O R quadrado, você diz? É o teste de hipótese, que a gente ou olha para o Rho ou para o B, né? Que são iguais, no caso, é só questão de preferência agora. Eu não sei se o... Eu não sei. A pergunta, só para explicar para quem às vezes está mais boiando na matéria. Testar a correlação, né? Pode ser testar o Rho ou testar o parâmetro beta ali, né? O B. O B, cujo parâmetro é o beta. Tanto faz na hora da prova, mas depende do que ele te perguntar. Eu acho, achismo puro, eu não tenho como garantir isso. Se cai uma questão de regressão, ou ela é direta, sabe? Calcule A e B, me dê tal coisa, ou aí você escolhe o que for mais rápido, tanto faz, ou ele vai te dar uma sequência de exercícios, uns 2 pelo menos, sabe? Se ele te der 2, aí você já vai ter que calcular as coisas no começo, você já vai... Minha resposta para você, faça o que for mais prático na hora da prova. Eu não sei o que pode cair mais fácil, mas eu imaginaria, se eu fosse um professor da disciplina, eu cobraria isso em sequência, porque daí você consegue pedir num exercício o teste da regressão e no outro você consegue pedir um intervalo de confiança. Ou calcula tudo, porque se quer aquelas questões também de afirmações, aí ele pode cobrar toda essa matéria dentro das afirmações. Por isso que a gente fez um exercício aqui, que parte do mesmo x e y, e para esse x e y a gente faz tudo de tudo de tudo, porque daí eu acho que você consegue treinar, também já fazendo meio que tudo, o que pedirem na prova, você sabe resolver rápido, entendeu? Entendi, beleza. Gente, foi um prazer estar aí com vocês. Eu vou ver se eu consigo, na quarta-feira, já trazer o máximo de regressão múltipla, um tema que eu não tive tanto material, a gente não conseguiu tratar tanto para resolver aqui, mas vou deixar também aqui a recomendação do material no site, todos os vídeos, tira dúvida, pergunta mesmo, porque tá tudo lá, e a gente vai resolvendo essas coisas para mostrar para vocês. A gente vai completar aqui as nossas questões de prova antiga que a gente tem acesso. Vou dar uma estudada também no que dá para trazer para quarta-feira ser só exercício, tá bom? Se eu não me engano, está marcado para 5 da tarde. Então, vai ser em algum lugar lá no biênio, possivelmente. Enfim, o Grêmio deve veicular isso. Tá bom? Obrigado, eu vou parar a gravação por aqui. Quem tiver dúvidas, rapidinho, eu estou disponível também.